fez uma peça e estragou, não faz ideia de como consertar? Então assiste esse vídeo que eu vou te ajudar. Vamos lá. A primeira dica. Você colou a peça, colou o tecido aqui no seu acabamento todo e aí você descobriu que tem uma bolha. E agora, Carol, como é que eu vou consertar? Você pode pegar um ferro, esquentar ele, né, ligando a tomada, e aí você passa ele na peça. Geralmente, o que acontece? A bolha ficou porque tem cola, mas a cola secou antes de você pôr a mão. Então, antes de você passar a mão, antes de você passar a espátula. Então, o ferro vai esquentar a cola e vai fazer com que essa bolha, a cola esquenta e recolhe o tecido. Geralmente, conserta, né? Geralmente dá certo. Uma outra coisa é, você fez essa bolha, só que aí o que acontece? Ficou bem na parte de cima, ó, que nem nessa caixinha, ficou bem na aba aqui de cima. E aí você não sabe como consertar, a peça ficou linda, mas essa bolha tá estragando o acabamento. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um ferro e vai passar, por exemplo aqui, ó. Vamos supor que a minha bolha estivesse aqui nessa aba, então eu preciso consertar aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar o ferro, vai passar aqui, ó, no acabamento. E você vai perceber que ele vai começar a soltar o fato de você passar a cola, o ferro. Aí você vem com uma dobradeira, com essa parte quadradinha dela aqui, e você vai de leve, passando devagarzinho, com calma, você vai esquentando e vai levantando. Você esquenta ele e aí com a dobradeira você vai levantando, você vai tirar essa peça daqui. Só que você vai tirar ela até chegar aqui, ó. Então, porque a gente vai contar que a caixinha já tá pronta, tá? Você vai tirar ele até aqui. Aí vai sobrar essa borda aqui que você precisa tirar o tecido. O que você vai fazer? Com um estilete, você vai pôr ele assim, ó, só a pontinha dele. Ó, só a pontinha do estilete. Desse jeitinho aqui, ó, tá vendo? Só uma pontinha. E com essa pontinha aqui, você vai começar a ir encaixando no cantinho aqui da peça e você vai ir levantando aos pouquinhos a borda toda. Você vai levantar a primeira borda, tem aquela regrinha da cartonagem que a gente tem que fazer os opostos primeiro, então você vai levantar essa borda, depois você levanta um pouco dessa e você consegue ir tirando o tecido devagarzinho. Não tem problema se o tecido vier uma parte do papelão ficar colada no tecido. Isso não vai influenciar, não vai atrapalhar no seu resultado final depois. Aí você vai abrir a peça toda. Então imagina, aqui tá colado, isso aqui vai estar aberto até a metade. Aí você abre, levanta todo aqui, recola o tecido que ficou com a bolha. Cola aquela parte toda, que aí você vai deixar aberto até, vamos supor que a bolha esteja aqui, né? Você vai ter aberto ele até aqui, mais ou menos. Aí você vai recolar tudo com cuidado, recolar as bordas, recolar a tampa e recolar esse acabamento. Então, isso é um trabalho que você não perde a peça, mas você tem que ter cuidado e tem que ter principalmente calma. Na hora de recolar, a gente tem que usar aquela regrinha não usa o rolinho, use realmente o pincel, mas aquela regrinha que eu sempre explico nos vídeos. Você pega o pincel, pega a cola, tira o excesso de cola, deixa só aquela sujeira nas cerdas e vai utilizando essa sujeirinha para fazer a recolagem do tecido aqui. Na hora que você for fazer a borda ou você for recolar o acabamento aqui, aí sim você pode pôr mais cola, sem se preocupar com essa sujadinha. Você só vai precisar se preocupar aqui para não correr o risco de manchar o tecido. Se porventura manchar, assim que você acabar de montar a peça toda, aí você pega um lencinho umedecido. Na verdade não é lencinho que eu costumo usar toalhinha umedecida, eu esqueço o nome e confundo. Mas você pega uma toalhinha umedecida e passa até aquela cola sair. Se você não tiver toalhinha umedecida, nem o lencinho, você pode pegar um pano, molhar ele, torcer bem, e aí ir passando bem de leve. Esse é um pouquinho mais difícil porque às vezes ele mancha muito o tecido. O ideal é que você use mesmo a toalhinha ou o lencinho, porque eles são úmidos, mas eles não são tão úmidos quando a gente molha realmente um tecido para fazer esse tipo de trabalho. Mas o principal que eu quero que você lembre é, sempre você consegue consertar a sua peça.
Então, para desmontar, dá um pouquinho mais de trabalho, mas você não vai jogar a peça fora. E o principal, que a sua peça tem que ter um acabamento bonito. Então, esses cantinhos aqui, ó, eles têm que estar assim, ó, perfeitinhos. Porque não adianta você usar um tecido lindo, não adianta você estar fazendo uma peça que o projeto é super legal, a peça é super funcional e você peca nos acabamentos. Então, isso também é muito importante. Mesmo uma peça com acabamento perfeito, que nem tá essa aqui, se tivesse uma bolha, eu conseguiria desmanchar ela, né? Tirar todo o tecido, fazer e recolocar. Vamos supor que você estava fazendo só a aba e aí manchou todo o tecido, virou uma caca, você não gostou, só estava fazendo a aba, tá? Mas você vai trocar o tecido e não quer mais aquele tecido. Você consegue tirar da peça toda. Então, você vai tirar o tecido da peça toda, recolocar um novo tecido e continuar o seu trabalho. Aí tem duas regrinhas. Aquele tecido que você colocou, Carol, perdi ele? Não, ele vai estar com resquícios de papelão. Você pode deixar ele de molho, aí vai ficar molinho, você consegue tirar todo o papelão do tecido, você lava ele bem, põe para secar e passa, que ele vai estar amassadinho, que você vai ter que torcer ele. Passa e pode reusar numa nova peça. E a peça que você retirou o tecido, ela perdeu uma camada de papelão. E muitas vezes se você vai colar um outro tecido claro, ou mesmo que seja esse que não é tão claro, mas vai aparecer as diferenças. Então você pode reencapar o tecido com uma folha de sulfite ou um craft, se você não vai usar um tecido escuro, você reencapa aquela peça com papel, depois você pode pôr um novo tecido. Entendeu? Então, essas diquinhas eu acredito que tenham te ajudado e porque conhecimento nunca é demais. Imenso beijo e até a próxima dica. Tchau!